Começa agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast que traz inspiração, que traz movimento, que fala de paz, de piques, de palco. E hoje eu quero falar que eu estou aqui em Alphaville, neste estúdio, numa proposta muito mais videocast do que podcast. Então, se você está nos escutando do Spotify, fica aqui um convite para você também nos escutar e nos assistir no YouTube, porque tem um cenário todo pensado em gerar impacto para você, especialmente para honrar a minha convidada de hoje. Porque a minha convidada de hoje é minha amiga, faz parte da nossa família já, e especialmente é a minha retratista. Ela retrata não só a Chay em diversos ensaios que a gente já fez, até em cima de pedra no meio do mar, mas ela já retratou centenas de guerreiras e de guerreiros, de pessoas que estão envolvidas nesse movimento, assim como grandes empresários. A foto de perfil do fundador e criador do Resiliência Humana é uma foto que a Thaís fez, assim como muitas dos meus retratos, das minhas fotos, assim como as fotos do Augusto, que já estão até em posts assim gigantes pelas paredes da nossa casa. Foi Thaís que fez. Thaís Veigas, retratista da alma, retratista do movimento GDS, retratista de Chay Carione. Seja muito bem-vinda ao Pode Sim. Muito obrigada, Chay. Para mim é um prazer imenso estar fazendo parte do seu podcast e meu primeiro podcast. Não poderia ser em outro lugar, com certeza tem que ser aqui. Eu sempre falei, não, eu quero participar de um podcast, mas o primeiro tem que ser com a Chay, porque eu tenho que honrar toda essa trajetória que a gente teve juntas, então não poderia ter outro lugar que não fosse aqui. Ai, fico tão feliz de saber. Eu inclusive, comentei numa aula recente que eu tenho clientes, você é uma das minhas clientes e amiga, e eu também sou tua cliente, mas eu tenho esse relacionamento com mulheres muito inspiradoras, muito poderosas, que têm um acesso a pessoas que muitas pessoas não têm. Né? Você tem um acesso, hoje você já retratou, já fotografou muita gente legal e vai fazer isso cada vez mais. E aí eu percebi também que, apesar de vocês serem pessoas em movimento, com sucesso, ainda investindo, claro, no desenvolvimento e no posicionamento de vocês, 99% é o primeiro podcast, o Pode Sim. Então, eu fico muito honrada, muito feliz. Quero que você se sinta muito à vontade e conte, inclusive, aqui para nós como é a Thaís por trás das câmeras. A Thaís, ela sempre foi uma menina, uma mulher que sempre teve muitos sonhos, sempre uma pessoa que sempre busca ver o lado positivo das coisas. E que tem como base, sempre foi, né, como base a minha família, que são os meus apoios e sempre foram e sempre vão ser. Então, essa mulher exploradora, mas ao mesmo tempo que prioriza também muito a família. Aqui no arquétipo da exploradora, acho que uma das primeiras vezes que a gente conversou foi sobre isso, foi o quanto ela gosta de viajar, já trabalhou no turismo, de retratar e fotografar lugares diferentes, sentindo inclusive a conexão. Recentemente você viajou para Firenze, né? Sim. Para a Itália, isso. Fazer um curso. Conta um pouquinho mais sobre essa viagem. Só que antes disso, já que você trouxe o valor da família, nós estamos aqui nos nossos bastidores, as duas com a nossa família nos retratando e nos cuidando. Então a gente tem algumas relações muito próprias mesmo, e é por isso que eu te admiro tanto. Como foi essa viagem? O que você foi buscar? Essa viagem para a Itália, ela tinha sido planejada há algum tempo, né? Mas eu não sabia quando eu conseguiria ir, né? Mas ano passado eu vi, né, que chegou numa cidade próxima do interior aqui de São Paulo, a réplica da Fontana di Trevi. E meu sonho sempre foi conhecer a Fontana di Trevi pessoalmente, né? Falei, não tem ainda como eu ir pessoalmente para lá, vou conhecer a réplica. E fui para lá, tirei a foto e falei, nossa, esse aqui vai ser uma base para o dia que eu for eu colocar antes de eu ir e depois de ir para lá. E eu não imaginava que em menos de um ano eu estaria conhecendo pessoalmente a Fontana di Trevi. Então a viagem para a Itália, para mim, foi mais que só um sonho que eu realizei. Realmente me serviu para abrir a mente como retratista, porque lá tem muitas coisas belas, são igrejas, são esculturas, e esculturas que foram criadas há muitos anos atrás. Eu fiquei, assim, impactada com aquela estátua de Davi de Michelangelo. Eu olhei, assim, eu fiquei
parada, pelo menos uma hora só, admirando todos os detalhes ali, como que ele fez aquelas veias nas mãos. Então, são detalhes que eu acho que eu, como retratista, percebo muito, que eu sou também muito detalhista, e que com certeza faz toda a diferença no trabalho de um artista. Você ter atenção aos detalhes, ao belo, abrir o seu olhar para isso. Então, você tá levantando o seu olhar para o alto, que é estar em conexão com Deus, não deixa de ser. Então, é algo que realmente me abriu muito a mente e também o coração para o meu trabalho como retratista. Que linda. E hoje me conta um pouquinho, você mora onde? Você retrata no Brasil todo, no mundo todo? Eu sou nascida em Sorocaba, São Paulo, moro lá, mas eu sou do mundo. Onde me chamar, eu vou. Eu não tenho essa... não sou presa a lugares, né? Foi assim que eu te conheci. Você até me questionou na época, né? Ah, tem como você vir pra cá? Como assim? Não, lugar não interessa. Se tivesse em Nova York, se tivesse em qualquer outro lugar, eu iria dar um jeito de conhecer. Quando eu quero alguma coisa, eu sempre vou atrás e batalho para isso. Então, para mim não existe limitação geográfica, nunca existiu. Existe vontade e coragem e perseverança também. E o contraponto com o teu marido, que ele segura mais, como é que é? Como é que funciona? Não, é muito pelo contrário, ele sempre me apoiou. Nunca ele falou, não vai, deixa pra lá. Muito pelo contrário, ele é um bombeiro militar, né? Ele tem já uma função totalmente diferente da minha. Na verdade, ele cuida das pessoas também, né? Também. É um cuidado com as pessoas, só que é um outro tipo. São um outro olhar. É um outro olhar, isso. É um outro olhar, mas que também tem que ter um ato de muita coragem para fazer o que ele faz. E ele jamais me limitou a nada. Ele é uma pessoa que me apoia muito. Então, tá sempre do meu lado, e quando ele pode, ele vai junto comigo também me auxiliar, me ajudar. É um companheiro incrível. Vocês têm uma próxima viagem já sendo planejada? Me conta um pouquinho como é que tem sido esse viajar na viagem, que você está se preparando para a viagem. Sim, vai ser um desafio para nós dois, né? Porque quando se trata de altitude, não existe você estar fora do peso, acima do peso, magro, gordo, enfim. Você tem que se preparar para o que você vai ver ali na frente. O Augusto sabe muito disso. É lógico que tem que ter um preparo físico também, porque vão ter caminhadas. A gente vai para o Peru, mas a gente não vai conhecer só Machu Picchu. A gente quer fazer a Laguna Humaytay, que é uma caminhada que vai até 4.200 metros de altitude, se eu não estou enganada. E depois a montanha de Vinicunca, que chega até 5.000. Nossa. Então, são altitudes bem desafiadoras, né? Então, a gente está treinando, a gente está correndo atrás, mas a gente sabe que a aclimatação é algo que leva tempo, não é uma coisa que a gente vai... de cada um. É de cada um. Então, a gente vai dar tempo, vai ser uma das últimas coisas que a gente vai fazer nessa viagem, a gente está se preparando para isso. Vocês vão passar por Cusco também? Vamos passar por Cusco. Cusco é um lugar bom para aclimatar, porque Sim. 13.800, eu acho. E aí já dá para tentar sentir um pouco mais para a sequência da viagem. Uhum. Thaís, nesses últimos anos que você vem retratando, fotografando, primeira coisa a gente precisa falar assim, qual é a diferença entre o retrato e a fotografia? Porque todo mundo pergunta. Ela não é fotógrafa, ela é retratista, mas qual que é a diferença? Eu só aprendi com ela. Então, ela que vai explicar para você. Vamos lá. A fotografia, ela é o registro do momento. Um evento, um casamento, por exemplo, um aniversário, né, que registra emoções. Então, é a pessoa feliz, a pessoa triste, aconteceu uma coisa surpresa. A pessoa vai registrar esses momentos. Já o retrato, ele é pensado antes de ser feito. Então, eu vou sentar com você, vou conversar sobre a sua história, vou entender quem é você e o que você pretende com a sua imagem hoje. Eu estou passando por uma transição de carreira, ou não, eu precisava me posicionar dessa forma, né? A gente vai entender qual que é a sua ligação com a sua profissão, com quem você é também, para trazer essa essência para o retrato. Então, o retrato, ele é algo pensado antes. E aí, a gente vai pensar na parte de vestimenta, na parte da ambientação, se realmente a gente vai fazer em estúdio, ou tem a ver com fazer mais externo. É tudo pensado antes. E por último de tudo é feito o clique final, que realmente é o retrato já pensado antes de ser feito. Não é feito ao acaso. Interessante. É como se nos tempos atuais seriam o pintor de antigamente que sentava e retratava e pintava a família, o rei,
a Mona Lisa. Com certeza, né? porque ele tinha uma preparação antes, né? Levava um tempo. Isso, a pessoa não chegava ao casa, apareceu com qualquer roupa. Não, era tudo planejado antes. Olha, essa iluminação que vai ficar melhor, então a pessoa tem que ficar parada, tinha que pôr uma roupa que combinasse com o fundo, que tinha a ver com a pessoa da mesma forma. E é uma coisa que leva tempo, porque são detalhes também que fazem toda a diferença, tanto numa pintura quanto num retrato. E você decidiu por esse lado do retrato, justamente por esse explorar do ser humano. Me conta um pouco mais da tua técnica, do teu método, dessa tua paixão pelo retrato. O retrato, ele apareceu porque eu gosto muito de criar essas conexões com as pessoas, né? Com a fotografia você tem isso, mas eu acho que não tanto quanto o retrato, que você precisa entender a fundo sobre a história da pessoa. Tem outros tipos de retrato, mas da forma que eu gosto de trabalhar é realmente você tendo essa conversa com a pessoa, porque eu acredito que só através dessa conexão você vai capturar algo poderoso dali. É verdade. Eu tenho retratos que você capturou assim, que são de um poder que não tem nem como descrever. Aquele retrato que estou eu e o Augusto, um do lado do outro, né? Perfil com perfil. Uhum. Aquele que você nos presenteou, inclusive, com o quadro. Aquele que eu uso como os meus painéis, que foi um dos primeiros retratos. Sim. Então, assim, você teve uma breve conversa comigo, mas você já tem esse olhar que em perguntas poderosas, enfim, já consegue extrair algo bem próprio do momento, inclusive, né? Do momento da pessoa. Então, esse valor de um retrato, ele é percebido para o cliente e ele acontece de forma muito orgânica, ou você precisa construir esse relacionamento? Como é que é isso? Então, o primeiro contato, né, depois que a pessoa, enfim, ela entra em contato comigo, procura saber sobre o trabalho, eu sempre gosto de dar atenção máxima para essa pessoa, mas assim, ela pode ocorrer ela ocorre antes, mas eu acredito que é lá na hora mesmo que vai fazer toda a diferença. É lógico que eu sempre dou atenção para a pessoa antes, a gente conversa, discute um pouco sobre a história dela, se ela mora longe, a gente faz algumas calls pelo alguns aplicativos, enfim, porque nem sempre eu tô perto do lugar, às vezes são pessoas de outras cidades, estados, né? E aí a gente começa a criar essa conexão, esse vínculo, né? Mas só na hora que a gente vai fazer o retrato mesmo que eu busco realmente o aprofundar disso, né? Que aí eu vou trazer algum gancho que ela já me contou ali da vida, algum momento que ela passou, e aí eu vou trazer isso para a direção, que é uma direção, eu falo que é uma direção, não é criativa, porque não vai trazer, a intenção da criatividade é trazer a pessoa mesmo para dentro do retrato, que eu percebo que às vezes as pessoas chegam muito ansiosas, nunca foram retratadas, fotografadas, e chegam muito com medo, né? Então, a primeira coisa que eu faço é deixar a minha câmera de lado, sentar na mesma altura que a pessoa, porque as pessoas se assustam muito com a câmera. Ai, meu Deus, já vi a câmera, assim, não, aquela coisa, aquela máquina na sua frente, tem muita gente que se assusta, parece uma coisa boba, mas não é. Tem gente que não está acostumado a isso, né? E aí eu bato papo com a pessoa mesmo para tentar quebrar esse gelo, primeiro de tudo, ela vai se sentir mais à vontade, e aí eu vou trazer alguns assuntos sobre ela que ela já me contou anteriormente, só que de uma forma mais profunda. E é aí que a pessoa vai se conectando e a gente vai construindo esse retrato. Muito interessante. E a importância da gente incentivar, eu incentivo a todo tempo, façam fotos novas. Invistam um tempo em você parar, olhar, pensar no seu momento, no seu posicionamento, que é o que o outro está enxergando em você. A imagem comunica muito forte. A imagem, ela passa, inclusive, de muitas narrativas. A gente tem o não verbal de um impacto muito grande na comunicação, né, com as pessoas. E o posicionamento é importantíssimo a gente falar isso. E eu vejo pessoas que estão lá com os retratos, as fotos, lá de não sei quando, e aí estão mudando a solução que está fazendo, aí faz a reforma na clínica, aí faz o curso, não sei o quê, e o retrato. Não, mas eu já fiz. Eu sou uma que faço sempre. Uhum. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiz retrato com você, já estou louca para fazer outro. Já vou marcar outro. Porque eu acredito demais que, por exemplo, eu vou voltar do Marrocos daqui uns meses, se Deus quiser. Eu vou voltar diferente, porque toda vez que a gente vai para uma viagem que envolve o espiritual, o cultural,
a gastronomia, os relacionamentos, o propósito da viagem, a gente já volta diferente. Aí a gente tira um monte de retratos e fotos, na verdade, dos momentos na viagem, mas e a gente pós aquela viagem? O que eu trago e o que eu quero passar? Então, já vamos marcar na agenda, novembro por aí, a gente já vai fazer novos retratos, se Deus quiser, ou dezembro, porque eu sei que eu vou voltar diferente dessa viagem. Eu sei que eu terei um outro momento da minha vida. Mas eu sei também que você não gosta de vender, ou pelo menos não gostava, até me conhecer. Né? E aí gosta, porque o artista tem muito isso, o artista ele gosta da sua arte. E aí ele foi acostumado a que a arte seja percebida valor e não vende a arte. Eu sou louca por vender a arte de vocês, porque quanto mais pessoas tiver acesso à arte de vocês, mais pessoas, inclusive, vão se vender mais e entregar a sua própria arte. Sim. E por isso eu tenho essa missão de colocá-los no palco, para que vocês contem quem são e o que fazem, e do jeito que fazem, que é um jeito único, para vender. Me conta um pouco você, palestrante, você no palco, acabou de dizer que está o primeiro podcast, aqui é um palco, mas você já palestrou em alguns dos meus eventos, e eu quero que palestre cada vez mais, porque você fala, dá vontade de te escutar, dá vontade de te contratar, porque eu acho que o teu palco é Pix, é ou não é? Me conta um pouquinho. Com certeza. Na verdade, eu vou começar a contar um pouquinho da trajetória aqui. Na verdade, na minha palestra, né, eu começo contando que eu fui uma pessoa muito tímida, né, e que eu lutei muito para melhorar essa parte da timidez e não deixar que ela tomasse a frente da minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de pessoas, mas eu não conseguia me expressar através disso. E eu fiz várias coisas para melhorar. Eu fiz dança, fiz teatro, fui bailarina, então assim, e eu amava estar no palco, Chay. Eu sempre gostei, sabe? Dançar para mim era como se eu me libertasse. Só que depois que eu saí, eu acabei voltando de novo para os bastidores. Só que achando que, não, deixa pra lá, foi um momento da época da adolescência, né? O palco é só pra quem é mais jovem e tal, né? E acabei guardando aquilo pra mim, né? E aí sou formada em turismo, trabalhei como agente de viagem, só que aquele gosto por pessoa sempre permaneceu, né? E só que eu acabei ficando sempre nos bastidores. E na fotografia você acaba ficando mais nos bastidores também. E aí apareceu a oportunidade de subir no palco pela primeira vez com você também numa imersão, onde eu subi para falar 5 minutos lá no Palco é Seu. E aí eu percebi que eu reacendeu aquela chama da Thaís que gosta do palco. Falei, puxa, eu gosto tanto do palco, por que eu não exploro um pouco mais isso, né? Eu sempre gostei de falar, de conversar com as pessoas. Quando eu apresentava trabalhos na faculdade, as pessoas sempre elogiavam a minha forma de falar, de comunicar. Só que para mim era, não, subir no palco, deixa eu aqui atrás, é sempre melhor. Só que muitas vezes a gente acaba se blindando, acaba acreditando em coisas que não são verdades para querer esconder realmente quem a gente é, né? E na verdade hoje eu assumo, eu gosto do palco, também gosto dos bastidores, mas eu vi que eu também consigo transitar tanto pelo palco quanto pelos bastidores, e eu acho que isso me molda muito como ser humano também. Faz toda a diferença no meu trabalho, principalmente, que é quando eu tô no palco, o palco é Pix, e é quando eu tô no palco que realmente eu consigo não só vender, mas também criar mais conexões genuínas com as pessoas, que é o que eu amo fazer, conversar com as pessoas. E é um formato de vender sem estar vendendo. Sim. Porque você está no palco, seja por 5 minutos, 10, 15, 1 hora, você está falando daquilo que é da tua propriedade, daquilo que é da tua história, da tua jornada, do que você acredita, do jeito que você faz, da tua autenticidade. Então, é uma venda sem vender. Então, a gente acaba quebrando também essa crença do que eu não sei vender ou eu não gosto de vender e gera a conexão genuína com quem se conecta, com quem escuta, com quem percebe a necessidade de nos acessar mais profundamente. E aí as pessoas pedem para comprar. Como é que eu faço para ter uma Thaís me retratando? E isso é algo que a gente precisa valorizar. Então, às vezes um dos caminhos é a gente se permitir fazer o que você fez, que é investindo no teu desenvolvimento, mas ao mesmo tempo sendo corajosa.
Eu vou. Você sempre diz bora, né? Eu adoro a Thaís, porque a Thaís é do meu time do bora. Bora, bora! Bora, sempre fui do bora. Ah, vamos fazer tal coisa? Vamos, Bora! bora. Vamos para Florianópolis? Bora! Bora. Não, é muito, muito, muito aventureira, muito linda. Eu sou. Me conta dessas guerreiras todas, assim, quais foram os teus maiores desafios de retrato? Eu aprendi. Conta perrengue também. Vou contar. Como eu nunca fui acostumada a fotografar modelo, eu sempre investi muito nessa parte de direção com pessoas que nunca foram fotografadas, né? Então acabou que eu tenho mais facilidade com pessoas que nunca foram fotografadas do que com modelos. O que é legal. diferente, né? Não, é maravilhoso isso. Você tem que usar mais isso. Então, eu descobri isso recentemente, que eu fiz um curso para aprender uma outra luz, porque eu tô sempre aprendendo, eu nunca sei de tudo, ninguém sabe de tudo, então eu tô sempre procurando investir, né, mais uma vez, investir em conhecimento para a gente poder evoluir no meu trabalho e também pessoalmente, na parte pessoal, né. E essa fotógrafa só trabalha com modelo. Então, para mim, foi algo totalmente diferente, porque você vai fotografar modelo, a modelo já sai fazendo as poses e tal, né? E eu precisei me acostumar com aquilo, eu não tô acostumada, eu tô acostumada a criar a direção. E aí, o que aconteceu? Essa modelo, ela também tava no personagem dela, ali, modelo e tal, fazendo as poses, aí eu pedi para ela sentar. Aí, bati um papo com ela, entendi um pouco sobre a história dela, ela me falou que gostaria de ser atriz da Globo, contou os sonhos e desejos dela. E aí, eu fiz eu gosto sempre de trazer, né? Quis trazer ela, desmontar aquela modelo, quis trazer isso. E ela acabou até se emocionando numa parte que a gente fez ali, porque ela realmente contou sobre a vida dela. E se você pegar, assim, a foto que eu fiz no começo da sessão, ali, modelo, ela toda com as poses prontas, e depois que eu tive essa conversa, você consegue perceber nitidamente quem é realmente a pessoa que tá ali no retrato. E eu acho isso incrível, porque faz toda a diferença. É um olhar diferente, é um sorriso, que é da pessoa, não é da modelo, entendeu? Você percebe que isso não fica só no retrato, né? Sim. Que a partir daquela conversa, você desperta algo que muitas vezes poderia estar até escondido ou reservado, lá escondidinho dentro de alguém, que é até mais poderoso. E que bom que você registra e tangibiliza isso num retrato, até para a gente se lembrar. Porque quando a gente olha para um retrato, a gente lembra, né? Uhum. Nossa, esse retrato, inclusive, que está aqui do Pode Sim, é teu. É. Né? Ele é teu, É. do nosso branding, da nossa logo. Ele é um retrato, é um dos retratos que eu mais gosto meu de palco. Porque você realmente me pegou andando. Foi um momento que você me pegou andando, assim, tipo, curtindo o processo. E a Chay curte o processo. Sim. Eu gosto de curtir o processo. E aí você conseguiu pegar esse momento olhando, tipo assim, ó, obrigada a Deus. E ele virou a capa do nosso Pode Sim. Então, porque é uma transformação que passa do retrato, mas o retrato faz a gente lembrar quem a gente é. Com certeza. Porque uma das coisas mais difíceis é tangibilizar o nosso serviço. Uhum. E você consegue tangibilizar. É ou não é? Sim, eu acho que a pessoa consegue perceber. Não existe, pelo menos nunca aconteceu, né? Se um dia acontecer, com certeza a gente vai sentar e conversar sobre isso. Mas nunca chegou da pessoa olhar o retrato e falar, caramba, não me reconheço. Muito pelo contrário, ela fala, nossa, é esse olhar que eu tava precisando, essa sou eu de verdade. Eu me reconheço muito nesse retrato, é o que eu mais escuto. É. Eu também já escutei de algumas pessoas que retrataram com você exatamente esse feedback. E isso é muito legal. Inclusive, as nossas mentoradas, elas têm muitas que fazem retrato com você. Thaís, me conta assim, ó, brevemente. Quais são os próximos planos daqui para frente? Próximos planos? Além da viagem, além de algumas coisas que a gente tem trabalhado na mentoria, mas assim, quando você olha um pouquinho mais para frente, daqui 1 ano, 2, como é que você vê essa Thaís? Eu vejo uma Thaís mais desenvolta para o palco, que usa o palco para realmente criar mais conexões mesmo. Porque eu acho que a gente não é nada se a gente se fechar no nosso mundo. Quanto mais a gente se fecha, mais pequeno a gente se torna.
Então, quanto mais você é humilde, quanto mais você abre o teu coração, quanto mais você abre a sua mente, mais você tem a ganhar com isso, com certeza. Porque ninguém sabe de tudo. Eu tenho coisa para ensinar, você tem coisa para ensinar, qualquer pessoa tem alguma coisa para te ensinar. Nunca, nunca, nunca vai passar desapercebido. E você tem que ser humilde o bastante para reconhecer isso em outra pessoa. Pessoas que acham que sabem tudo, não sabem de nada. Como é que você lida com as críticas e com os julgamentos, com as pessoas que às vezes acham que sabem mais do que você está sentindo? Depende bom, se é hater, essas coisas, né? Apesar que hater, mais ou menos, né? Lógico que a gente às vezes lê e tal, mas no fundo, aquilo diz muito mais sobre a pessoa do que sobre nós. Eu trabalho numa empresa também, onde lá tem muitas pessoas que, por ter cargos altos, né? Eu trabalho com fotografia lá também, e eu sou uma pessoa que onde passa dá bom dia, né? Eu passo cumprimentando todo mundo, mesmo que eu não seja de conversar intimamente com a pessoa. Porque eu acho que bom dia é o básico para você falar para qualquer pessoa, né? E tem gente que não me responde. E tem um assistente que trabalha comigo. Uma vez eu dei bom dia e ele olhou, e a pessoa não respondeu. Ele olhou assim pro meu rosto e falou: nossa, você viu que fulano não te respondeu? Eu falei: ai, nem liga. Isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre nós, né? A gente entrega sempre o que tem de melhor. Se o que ele tem de melhor é se fechar no mundo dele, problema é dele. Esses dias eu fiz um movimento que é muito descontraído meu. Eu adoro cumprimentar as pessoas na rua. Assim. E eu chego com um jeito bem alegre, assim, tipo, oi, tudo bem? Esses dias eu até tava com a minha sobrinha aqui, ela disse assim, tu conhece? Não, mas quanto deu? E o Filipinho, meu filho, fez essa pergunta esses dias comigo. A gente desceu lá do escritório e fomos almoçar num restaurante, Aquilo, que tem ali bem em frente ao escritório, e ele adora o peixinho que tem lá, enfim. E no caminho eu encontrei uma senhora, uma senhorinha mesmo, né? Não é uma jovem senhora, uma senhorinha. E ela estava baixa, assim, com a cabecinha baixa, carregando as coisas dela, e não estava olhando para mim, ela não estava me vendo. Até porque eu expliquei isso para o Felipe depois. E eu, quando cheguei próximo dela e fui passar por ela, eu disse assim, bom dia, tudo bem? Como que vai a senhora? E ela se assustou e parou assim, bom dia, tudo bem? Eu vou bem, e você? Eu disse, eu vou ótimo, um bom dia para a senhora, tudo de bom? Ela, tudo de bom. E aí o Felipe disse assim, mãe, por que você faz isso? Se eu faço isso, meu filho, porque cada vez mais as pessoas estão invisíveis. A maioria das pessoas está distraída, está ocupada, está no celular. E as pessoas mais velhas, especialmente, elas já passaram e já viram tantas coisas, mas elas estão ficando cada vez mais invisíveis aos olhos dos outros. E quando a gente dá um bom dia e quando a gente faz essa energia, ela vai pensar assim, quem será essa moça? Eu não estou lembrada, eu estou muito velha mesmo. Mas ela vai fazer a seguinte conclusão, eu não estou lembrada dela, mas ela está lembrada de mim. E aí ela vai lembrar que ela tem uma jornada e uma vida. E eu ensinei isso para o Felipe, porque eu disse para o Felipe assim, ó, Felipe, amor é abundante. Quanto mais a gente dá, mais a gente gera. E um bom dia nessa energia pode mudar a vida dessa avó, dessa mãe, dessa senhora que muitas vezes está invisível. E eles, ai, fez sentido, mãe, entendi agora. Porque eu achava que você era meio doida. E eu fiquei com aquilo assim, ó, porque eu também faço com o seguinte, as crianças fazem com que a gente reflita sobre atos que a gente faz e dê uma razão para isso, porque eu preciso explicar para os meus filhos o porquê que eu sou do jeito que eu sou. E às vezes nem eu tinha parado para pensar. E a gente vai criando movimentos. Você criou um movimento da gente parar e pensar o porquê que um retrato da nossa alma, da nossa essência, é tão importante. Porque no dia a dia, profissional inclusive, a gente tira foto para formar, para casar, para aniversário, para lançar um produto novo, para mostrar, sei lá, às vezes não um relacionamento novo. Sim. Mas a gente não tira a foto para registrar realmente as emoções, a essência. Então, você é proprietária de um movimento muito lindo, Thaís. Eu quero que você tome posse disso, porque é seu.
Eu te honro demais, eu sou apaixonada por você e pelo teu trabalho, mas o teu trabalho ele veio depois. Eu sou apaixonada pela pessoa que você é. E eu quero te dizer o seguinte, como é que a Thaís leva essa mensagem mais longe? Além de ser palestrante já convidada, enfim, e ter palestrado em alguns lugares, a gente tem um projeto, a gente tem um sonho que eu quero ainda presenciar seu, que é das tuas exposições pelo mundo, que eu já manifesto que é mundo. Porque a tua exposição não é só o retrato. Conta um pouco da Thaís nessa expansão do teu movimento. Na parte dos retratos, né, que você comentou de fazer a exposição, é um sonho que eu tenho também, que eu quero colocar em prática, com certeza, e vou, porque eu sou uma pessoa que quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu manifesto até conseguir. Mas eu acho que me tornar uma das retratistas mais requisitadas do Brasil e quem sabe um dia do mundo, porque eu não me vejo fazendo mais outra coisa, Chay. Eu até comentei esses dias com meu cunhado, que também é fotógrafo, que se um dia eu parar de fotografar, eu não vou saber, assim, eu sou formada em turismo, posso atuar de novo na minha área, mas não é o que eu quero. O que eu quero é continuar esse meu trabalho como fotógrafa e retratista, porque é onde eu realmente me encontrei de verdade, como ser humano, como troca, porque a gente faz muita troca. Então é algo que eu quero levar, eu me imagino velhinha fazendo isso, de verdade, mas não pelo dinheiro também, mas muito mais porque eu gosto de estar com as pessoas e gosto desse movimento e gosto dessa troca, sabe? Eu realmente aprecio muito isso. Eu não entendo pessoas que não gostam de pessoas. Eu não entendo. Eu também não. Eu amo pessoas, eu amo conhecer pessoas novas, eu amo entrar numa roda onde eu não conheço ninguém, e eu não era assim, porque eu era tímida, mas eu sempre gostei de pessoas, de conhecer pessoas. Eu adoro. Quando eu tive a experiência do intercâmbio, para mim foi algo assim fantástico, né? Quando eu morei fora, eu era jovem, tinha 21 anos na época, mas foi uma experiência única na minha vida. Onde você morou? Morei na cidade de Stanford, que dá uns 30 minutos da cidade de Nova York. E lá eu cuidei de 2 crianças, inclusive um era adotado da Coreia do Sul. Nossa, era meu grude. Eu sempre fui apaixonada por ele. Eu aprendi muita coisa com aquela família, mas principalmente eu aprendi também a me conhecer. Eu era uma pessoa que não gostava muito de ficar sozinha. Eu tinha que estar sempre com alguém da família, algum amigo. E lá eu aprendi o valor da solitude ou solidão? Agora eu não lembro. Acho que era solitude. Solitude, né? Porque solidão é quando você se sente sozinho. Isso. E solitude é quando você aprecia isso. E eu aprendi a apreciar o valor de estar sozinha. Então, até hoje eu gosto, às vezes, de ficar sozinha em casa, na minha rede, lendo meu livro. Então, assim, eu gosto dos meus momentos. Eu aprendi a apreciar os meus momentos hoje. Muito maravilhosa. Bom, essa exploradora tem um pode sim de um lugar muito especial, assim, que você foi ou gostaria de ir? Tem de um que eu gostaria de ir, tá na minha lista. Na Grécia. Eu também. Hoje você está, inclusive, no Mood Grécia. No Mood Grécia. Tem um livro, assim, que você está lendo, que mudou, que te tocou, que você indicaria por essa coisa de autoconhecimento? Não vale o Guerreiras. Pode ser o que eu tô lendo recentemente, que eu comprei ali no Resiliência Humana, que a gente foi aquele dia. Sim. Como que é o nome mesmo? Agora fugiu. É dos valores, né? Os seus valores. Vão ter que seguir a Thaís no Instagram e ela vai ter que responder vocês no direct. Eu vou responder lá. Mas tem o branding pessoal, que é aquele que você aprende a se destacar, que eu também tô lendo, que é ótimo. Do Arthur Benzer. Nossa, eu amo ler, né? Então eu tô sempre... E eu leio o livro da forma mais estranha possível, eu acho. Porque eu começo às vezes do final, aí depois vou de novo pro começo. Muito bom. Porque a gente sempre tem alguma coisa aprendendo nos capítulos diferentes do livro. E aí, para finalizar, deixa pra gente uma mensagem dentro de todas que você já deixou, porque aqui foi um bálsamo de autoconhecimento, de despertar, de beleza, de amorosidade. Mas deixa uma palavra, uma mensagem para quem está nos escutando aqui. E especialmente para quem ainda busca esse conformismo de não buscar o novo, como você sempre está buscando o novo e algo mais.
Tem uma frase que eu sempre, desde que eu ouvi, eu levo para minha vida, que é muito custa o que muito vale. Muito bom. Porque nada nessa vida, tudo que cai fácil na nossa mão, ela sai fácil do mesmo jeito. Então, tudo vai custar muito. Eu preciso ter um corpo com saúde, isso vai te custar muito. Eu preciso de retratos de qualidade, isso vai te custar. Tem um custo, porque tem realmente um trabalho muito grande por trás disso. Tudo custa o que muito vale. Sua saúde custa muito, então ela vai valer muito. Sua família custa muito, então ela vale muito. Então, muito custa o que muito vale. Muito bom. E tudo aquilo que nos tira a nossa paz é caro demais. Com certeza. Eu concordo. penso sempre com isso. Thaís Veigas, muito obrigada pelo Pode Sim. É sempre uma alegria ter você por perto. Muito obrigada, Chay. Foi um prazer estar aqui com você. E ficamos aqui com mais um episódio do Pode Sim. Quero te convidar a nos seguir no Spotify, no YouTube, a comentar, a deixar aqui a sua mensagem. Eu quero um retrato com Thaís Veigas, para que a gente consiga te mandar uma mensagem também, falar com você, interagir com você e nos siga nas redes sociais. Um beijo, até o próximo.